Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva, vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo, não custa nada, ajuda bastante aí o canal crescer, se desenvolver, tá bom? Então se inscreve lá, dá aquele like positivo e vem contigo. Pessoal, quinta parte da nossa aula sobre educação especial na perspectiva da inclusão escolar. Tá? Então a quinta aula aí, olha, eu acho que vai chegar umas 10 essa aula. O tema é bem longo, aí, bem cansativo também, mas é de suma importância aí para a escola, para a faculdade, para pós-graduação, também principalmente aí para os concurseiros de plantão, né? Então, gente, é bem importante esse tema, por isso que a gente está aí, eu faço aulas de no máximo 30 minutos, para que não fique cansativo. Então, acho que vai dar umas 10 aí. Então, vamos aqui para a quinta parte, e a gente vai continuar, pessoal. Eu não sei se a terceira parte aqui sobre projeto político-pedagógico, mas assim, a quinta aula, mas essa parte do projeto político-pedagógico, autonomia e gestão democrática, deve estar na terceira parte dele, que também é um teminha bem longo dentro do nosso estudo aqui, tá? Então vamos aí dar continuidade aqui no estudo. O subtítulo, né, dessa parte que a gente está estudando é Projeto Político-Pedagógico, Autonomia e Gestão Democrática. Vamos lá. O que vem dos livros e o que é transmitido aos professores nem sempre penetram em suas práticas. Ou seja, o professor lê, aprende, vai lá, escreve, planeja. Mas quando chega na sala de aula, pessoal, aquilo é uma coisa trabalhosa, é uma coisa que vai requerer ali do professor muito esforço. E o professor, muitas vezes, ele dobra, ele tem duas redes públicas, ou trabalha numa particular, ou qualquer outra coisa. E o professor acaba falando, é trabalho demais para pouco resultado. E o que ele faz? Ele acaba não praticando aquilo que ele aprendeu nos livros, né? Aquilo que foi passado ali, planejado com a participação dele no PPP, por exemplo. Tá? Então, quase nunca ali é feito aquilo que é planejado, que o professor aprendeu realmente, ele pratica na sua sala. A experiência a que nos referimos não está relacionada com o tempo dedicado ao magistério, ao saber acumulado pela repetição de uma mesma atividade utilitária ou instrumental. Então, quando a gente fala isso, pessoal, é assim, não é o tempo que você se dedica àquilo. Mas eu trabalho 11 horas por dia, então eu me dedico 11 horas por dia. Não é isso, pessoal. Quando a gente fala disso, a gente está falando assim, do quanto você mergulha no aprendizado, tá? Às vezes o professor dá ali, quatro horinhas de aula por dia, mas, gente, é uma pessoa que foca, é uma pessoa que busca ali, ele vê a dificuldade do aluno, ele vê a melhor forma de trabalhar. Então, às vezes, ele trabalha muito mais do que o professor, por exemplo, que trabalha em 2, 3 períodos. Por quê? Porque ele foca realmente na necessidade da sua sala, da sua turma, da realidade, tá? Então ele não é aquela coisa assim, vai lá, faz aquele arrozinho com feijão ali, só um ovinho frito, né? Às vezes um ovinho frito sem a gema, mas assim não, ele vai lá, ele realmente busca ali trabalhar de uma forma que ele consiga ali passar realmente aquilo que a criança necessita. Tá? Então quando a gente menciona essa questão, é sobre isso. Estamos aí nos referindo ao saber da experiência, que é subjetivo. Quando a gente fala, saber da experiência, lembra lá, não tem a ver lá com tempo, né, de magistério, mas eu sou um cara experiente, porque eu tenho pós-graduação, e mestrado, e doutorado, e MBA, e mais não sei quantos cursos de especialização. Não é isso que é experiência, pessoal. Tá? Saber da experiência, ele é subjetivo, pessoal, relativo. Ele é adquirido nas ocasiões em que entendemos e atribuímos sentidos ao que nos acontece, ao que nos passa, ao que nos sucede a viver a experiência. Então, quando a gente fala saber da experiência, a gente está falando sobre o quê? Pessoal, a experiência do professor em sala. Mas eu tenho 40 anos de professor. Também não é essa a experiência. Espera aí, professor, então qual é a experiência que o senhor está falando? A experiência, pessoal, de procurar entender a necessidade do aluno, entender a necessidade da realidade local com a escola está inserida, qual que é a necessidade, como eu posso contribuir para melhorar com aquilo. Mas quando eu vou na igreja eu dou um dinheiro lá muito bom lá que ajuda bastante as pessoas. Não, pessoal, quando a gente fala
sobre contribuir, é a contribuição social, a contribuição política, e o professor, ele tem as ferramentas na mão, a escola tem essas ferramentas, gente, de transformar a sociedade através do conhecimento sistematizado, o aprendizado da criança ali, toda a experiência que a criança traz de fora, a sistematização dessa experiência para que ela possa ser vivida na escola, para que ela possa ser trabalhada ali de uma forma que a criança realmente ele possa se formar um cidadão, tá? Então, quando a gente fala saber da experiência, essa experiência, a experiência do professor com o contexto, o desejo dele de contribuir, a dedicação dele de contribuir com essas mudanças, tá? Então, essa é a experiência. Olha que bonito, você viu aí? Não tem nada a ver com tempo de magistério, com tempo de sala de aula, com quantidade de diplomas, tá? Mas com o foco, pessoal, com a dedicação do professor ao ensino. O reconhecimento de que os alunos aprendem segundo suas capacidades não surge de uma hora para outra, só porque as teorias assim afirmam. Então vocês veem aí diversos autores que adoram vender livro aí falando sobre inclusão escolar, sobre especialização, sobre criança que é especial, criança que tem necessidade disso. Olha, agora eu tenho um livro sobre síndrome de West, eu tenho um livro sobre autismo, eu tenho um livro... Então, gente... todo mundo adora colocar teorias lá e dizer como é que a coisa tem que acontecer. Mas, gente, o reconhecimento de que esses alunos aprendem segundo as suas capacidades, gente, ela não é de uma hora para outra, tá? Você precisa realmente trabalhar com a criança, entender o problema que ela tem, a dificuldade que ela tem, depois procurar descobrir qual a melhor forma dessa criança aprender, dela se desenvolver, tá? Então é uma coisa gradual, é uma coisa demorada, é uma coisa que demanda muito tempo e dedicação. Então não é assim, ó, estala o dedo, a criança aprendeu, olha, porque o fulano de tal pedagogo formado por tal coisa, ele escreveu um livro, um homem conceituadíssimo, escreveu um livro e falou que a criança ela tem tanto tempo de aprendizado. Não, gente, cada criança ela tem o seu tempo, então nenhum livro vai conseguir definir um tempo de aprendizado, tá? Acolher as diferenças terá sentido para o professor e fará com que ele rompa com seus posicionamentos sobre o desempenho escolar padronizado e homogêneo. Eu não consigo achar que é aquela palavrinha de heterogeneidade. Eu até agora não consegui ainda. Eu preciso achar ela aqui para poder passar ela para vocês aqui, que eu fiquei na outra aula lá. Eu fiquei meia hora aí, inventei umas 10 formas de falar a palavra e não consegui achar a certa. Então vamos lá, pessoal. Acolher as diferenças, ela terá sentido para o professor e fará com que ele rompa esses posicionamentos aí de ensino, aprendizado, padronizado, homogêneo dos alunos, se ele tiver percebido e compreendido por si mesmo essas variações, ao se submeter a uma experiência que lhe perpassa a existência. Então o professor, pessoal, que tem o contato ali, que ele busca, que ele pesquisa, que ele olha as necessidades do aluno, que ele olha as dificuldades do aluno, que ele procura modificar a sua metodologia durante o processo, através da avaliação processual, né? Através disso, pessoal, que ele vai conseguir realmente trabalhar uma nova educação, uma educação inclusiva, uma educação de qualidade, uma educação das diferenças, tá? Então, para que ele rompa esses posicionamentos padronizados, homogêneos, gente, essas diferenças, elas são necessárias, pessoal. Então, desculpa, diferenças não, me confundi aqui. Essas mudanças na forma, no comportamento do professor tem que ser mudado. E quando a gente fala comportamento, não é o professor falar, tá bom, é para fazer assim, vamos fazer assim. Não, pessoal, é o professor entender a necessidade dele mudar, dele compreender, certo? Vamos lá. O professor, então, desempenhará o seu papel formador, que não se restringe a ensinar somente a uma parcela dos alunos, que consegue atingir o desempenho exemplar esperado na escola. Ele ensina a todos indistintamente. Então, assim, o professor, ele não pode depender ali daquela questão que eu trabalhei na última aula, agora na quarta parte eu trabalhei bastante isso, tá? O professor trabalhar com a maioria, mas a maioria aprendeu. Não, pessoal, ele tem que trabalhar com todos ali, trabalhar com todos. Mas tem que fazer um ensino diferenciado ali, uma atividade à parte ali para aquela criança. Não, pessoal, segundo a autora, o professor tem que trabalhar de uma forma, mas espera aí já não entra a homogeneidade se o professor trabalhar igual com todo mundo? Não, ele tem que trabalhar igual para que ninguém sinta ali, tipo assim, pô, eu sou um ET, cara, porque para aqueles ali o professor passou um negócio ali todo cheio de desafios, para mim ele botou uns bloquinhos aqui para eu contornar com cola colorida,
Então, tem que ser trabalhado o mesmo conteúdo para que a criança sinta que ela faz parte do todo. Agora, se ela tem aquela dificuldade, aí, opa, dá uma puxadinha no freio de mão aí e vamos trabalhar com aquela criança para que ela alcance o aprendizado daqueles colegas. E no caso da educação infantil ou do Fundamental 1, isso acaba sendo um pouco mais fácil, porque tem muitos alunos que eles ainda se propõem a ajudar o coleguinha. E às vezes a linguagem de uma criança para outra faz com que aquela que tem a dificuldade, ela tenha uma compreensão melhor. Porque às vezes o professor, ele não consegue alcançar um vocabulário que a criança consiga compreender, mas o coleguinha que está do lado, ele vai ensinar de uma forma ali, e às vezes até, por ser o coleguinha que está passando, aquela criança que tem dificuldade, ele tem uma compreensão melhor, ele se abre mais, e ele vai conseguir realmente, né, não vai se sentir assim coagido por aquela figura adulta, masculina, né, aquela coisa assim, né, meio ogro, assim, igual eu. Não, ele, às vezes com o coleguinha, ele se abre um pouquinho mais e ele vai ter uma compreensão melhor. Tá? No Fundamental 2 é mais difícil, porque adolescente tem meio que aquela coisa assim, né, de competitividade. Mas a criança ela ainda não tem essa questão da competitividade, assim, é muito difícil. Então, um acaba ajudando o outro, querendo ajudar ali. Isso, gente, é muito bacana. Só que o professor não pode esperar isso acontecer. Aliás, tem professor que nem gosta que o outro ajuda, né? Ah, ele tem que conseguir sozinho. Não é para ajudar, não. E às vezes a criança não consegue. E uma coisa que poderia ser resolvida, um aprendizado que poderia ser alcançado, ele deixa de ser alcançado porque muitas vezes a visão do professor, aquela visão tradicional lá de 100 anos atrás aí, certo? Vamos lá. O caráter de imprevisibilidade da aprendizagem, ele é constatado por professores que aproveitam as ocasiões para observar abertamente e sem ideias pré-concebidas. A curiosidade do aluno que vai atrás do que quer conhecer, que questiona, duvida, que se detém diante do que leu, do que respondemos, procurando resolver e encontrar a solução para o que lhe perturba. E desafia com avidez, possuído pelo desejo de chegar ao que pretende, aquilo que se pretende. Então, pessoal, quando o professor assume um caráter de imprevisibilidade da aprendizagem, ou seja, assim, sem ficar com aquelas ideias pré-concebidas, né? Tipo, hoje eu vou fazer isso, e vai ser assim, e aí eles vão perguntar isso, aí eu já vou responder isso. Não, gente, se ele chegar ali preparado para ter uma aula, e muito professor tem muita dificuldade com isso. Por quê? Porque ele acha assim, pô, se eu não tiver um planejamento já feito logo antes de começar a aula, pô, a aula vai virar uma bagunça e tal. Muitas vezes, pessoal, quantas vezes eu cheguei na sala de aula, por exemplo, e, puxa, eu tinha aquelas aulas fantásticas lá, e eu adoro trabalhar, por exemplo, com padronização, gente, ó. Adoro trabalhar com padronização. E aí, o que acontecia? Às vezes tentava fazer uma roda de conversa com as crianças, eles começavam a falar sobre, sei lá, algum desenho, algum filme que passou na TV no dia anterior, e o que acontecia com isso? Eu acabava deixando aquela atividade lá de lado, e na minha sala de aula eu sempre levo o notebook para a escola, e lá eu tenho uma impressora, eu tenho uma em casa e tenho uma lá também no meu armário. E aí o que eu fazia? Já batia lá direto na internet, buscava uma atividade dentro daquilo que a gente conversou na roda de conversa, que eles, por exemplo, comentaram, eles estavam tão empolgados com aquela situação que eles viveram. E aí o que eu tinha que fazer? Dar uma readequada ali de última hora e aplicar. Quando eu chegava com aquela atividade dentro do contexto, já aquelas crianças ficavam loucas, meu. As crianças ficavam doidas ali. Os que acabavam a atividade perguntavam se tinha mais. Então, por quê, gente? Porque o negócio fluía de uma forma positiva, a criança estava naquele clima gostoso. Então você não pode, por exemplo, você trabalha uma roda de conversa, ela toma um rumo, aí logo em seguida o professor chega e fala assim, agora vamos fazer a lição. E a lição não tem nada a ver com aquele bate-papo, com aquela interação que eles tiveram ali, aí a criança dá aquela esfriada, e às vezes ela não quer nem fazer a lição, porque não tem a ver. Então, assim, pessoal, essa imprevisibilidade, essa questão do professor não formatar aquela aula padrão logo de cara, gente, sabe, isso contribui muito, porque o aluno ele vai adquirindo ali a curiosidade, aquela questão de querer resolver o negócio, ele vai procurar encontrar uma solução a partir do momento que se trata de um assunto do qual ele acha que ele domina, né? Porque ele estava comentando, ele estava assim, então ele acha que ele domina, assim. Por exemplo, eu vi um professor uma vez comentar que ele passou um trabalho para a turma dele, que os meninos gostavam muito de videogame, tinha um jogo de videogame ali. Vou dar um exemplo, esse ano agora tá todo mundo louco, eu inclusive, né, para a saga Assassin's Creed, que tem aí 13, 14 jogos, fora os intermediários, então uma saga muito rica, muito antiga, muito, né, e vai sair aí o Assassin's Creed Valhalla agora no final de 2020, que fala sobre os vikings, tal, a temática é sobre os vikings, e vai
sem sombra de dúvida, aí é o jogo do ano, porque é o jogo mais comentado, e a gente está aguardando aí ansiosamente aí dezembro para jogar, né? E assim, e o professor estava comentando que era um jogo assim, tal, todo mundo gostava, tal. E o que que ele fez? Ele pediu um trabalho sobre aquele jogo, só que ele falou, não quero que vocês fiquem falando besteira, quero que vocês vão buscar a história do contexto desse jogo. Por exemplo, o Assassin's Creed Valhalla, que ele, no caso aí, só uma coisinha aqui para vocês entenderem, ele trata do quê? Dos vikings, mas ele vai contar a história lá do rei Alfredo, da França, toda aquela luta dele com realmente os vikings e tal. O jogo é fictício, ele tem vários personagens fictícios, mas ele interage com a história real. Então é uma miscelânea ali da história real com uma ficção. Então, se vocês chegar e falar assim, faz um trabalho sobre o Assassin's Creed Valhalla, né? O que eu vou falar? Eu vou fazer uma introdução falando da saga, o que se trata a saga e tal, e sobre o jogo. O jogo vai passar assim, 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 e contar um pouco dessa história aí dos vikings, aquela coisa, sempre de acordo com a temática. E o professor pediu isso. Ele catou lá aquele jogo que todo mundo gostava e falou, quero um trabalho contando a história disso, desenvolvimento e tal. Meu, a molecada enlouqueceu. Aquele famoso Ctrl-C, Ctrl-V, não aconteceu dessa vez, porque os moleques ali fizeram um trabalho de 3, 4 páginas, contando detalhadamente ali toda aquela coisa do jogo. E olha só que bacana, era um contexto histórico. Né, era uma coisa que passava assim, mas como mexia com o jogo e todo mundo tinha acesso, todo mundo gostava, o trabalho saiu maravilhoso. Por quê? Porque era dentro de uma coisa que, isso aí eu domino, isso aí eu manjo tudo. Só que na hora que o colega, às vezes ele estava escrevendo o trabalho, ele tinha coisa que ele, mas espera aí, deixa eu ver isso aqui. Aí ele ia lá, não sei se no Google ou onde que ele ia, e buscava informações para resolver aquela questão que ele mesmo não tinha entendido. Então, ou seja, ele foi lá, ele pesquisou, ele correu atrás, ele queria passar a história como acontecia, ele queria mostrar que ele era o bonzão, que ele sabia aquela matéria. E, gente, o professor falou que foi assim, uma experiência muito rica. Claro que na educação infantil, principalmente na rede pública, assim, a gente não pode estar baseando em jogos de videogame, porque a maioria aí muitas vezes não tem um videogame em casa, né? Mas assim, esse exemplo que foi citado, um tema que eles gostavam, como eu falei, por exemplo, que acontecia nas minhas rodas de conversa, né? A criança às vezes chegava toda empolgada com alguma coisa que ela viu no dia anterior, eu tinha a ferramenta, né, tecnológica para me auxiliar, então assim, montei uma atividade ali na hora, só que também existe outra coisa que a gente trabalha com cadernos de desenho, que é a atividade lúdica, que a criança tem que expressar. Então eu passei ali uma atividade pronta para eles, né? E depois eles foram lá no caderno de desenho e foram expressar da forma que eles achavam que era. Então, assim, foi muito legal. Tá? Então, essa questão da imprevisibilidade, de realmente não chegar com as informações prontas, elas têm uma coisa muito positiva, porque a criança, a partir do momento que parte ali de um tema que ela conhece e tal, é onde vai despertar a curiosidade dela de tentar resolver as coisas. Então, isso aqui é muito bacana mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá. 17 ainda. Ao se deixar levar por uma experiência de ensinar dessa natureza, querendo entender o que ela revela, compartilhando com seus colegas, o professor poderá deduzir que certas práticas e aparatos pedagógicos, né, como métodos especiais, aparatos pessoal, uma coisa meio assim de enfeite, uma coisa meio luxuosa, sabe, para tipo exibir, né? Então assim, poderá deduzir que certas práticas e aparatos pedagógicos, como métodos especiais de um ensino adaptado para alguns alunos, eles não correspondem ao que se espera deles. Ou seja, o aluno, pessoal, ele quer realmente fazer parte do todo, ele quer, principalmente um aluno especial, ele quer fazer parte do todo, ele quer ser igual às outras crianças. Ele não quer, ele nem se vê como diferente. E você tem que manter isso nele, você tem que fazer com que ele realmente se veja como igual a todos ali, né, dentro da sua diferença, mas igual a todos. Então, por isso que você não pode estar aí colocando esses métodos especiais, atividades diferenciadas. Ambos, né, os alunos, eles provêm do contexto externo perdão, acho que não é os alunos não. Ambos provêm do contexto externo da aprendizagem, de opiniões que circulam e se firmam entre os professores, que são creditadas pelo conhecimento livresco e generalizado e pelas informações equivocadas que se naturalizam nas escolas e fora delas. Então, assim, tanto os alunos quanto os professores, eles provêm do controle externo de aprendizagem. Ou seja, eles acabam se baseando em opiniões que circulam ali entre os professores, aquelas coisas assim,
que são creditados pelo conhecimento livresco, ou seja, assim, né? Às vezes você vê uma coisa ali que você acha que é importante, aquilo tal, mas aquilo tem a ver com o aluno, tem a ver com a vida do aluno, vai acrescentar alguma coisa para ele, vai fazer com que ele realmente se desenvolva dentro da realidade de vida dele. Se não, pessoal, não dá para trabalhar isso, né? Então tem que ser uma coisa sempre focada ali no aluno. E muitas vezes a gente trabalha ali informações equivocadas, achando que aquilo ali é importante para o aluno, mas está muito fora daquilo que o aluno espera, está muito fora daquilo que ele vive, tá bom? Então a gente tem que procurar fugir disso, né? Opor-se a inovações educacionais, resguardando-se no despreparo para adotá-las, resistir e refutá-las simplesmente, a distância do professor, distancia o professor da possibilidade de se formar e transformar pela experiência. Oposições e contraposições, a inclusão incondicional, são frequentes entre os professores e adiam projetos de ensino comum e especial focados na inserção das diferenças nas escolas. Então, assim, pessoal, quando você se opõe às inovações, né, se resguardando aí, tipo, eu não sou professor disso, eu já falei muito isso, viu, gente, ó, né, tapinha na palma da minha mão aqui, ó, já falei muito isso, dá até um puxão de orelha aqui, ó. Essa questão de falar assim, eu não sou professor especial, não tenho essa especialização, então eu não tenho que trabalhar com isso. Não, gente, quando você se opõe às coisas novas ali para transformar o seu trabalho, tá? Você acaba distanciando, gente, porque esse tipo de coisa acaba distanciando você, gente, da possibilidade de formar ali e transformar a realidade do seu aluno pela experiência. Então, quando você se nega já, logo de cara, a trabalhar uma coisa nova que está acontecendo, você está distanciando o seu aluno da possibilidade de aprender uma coisa significativa para ele e importante também, tá? E esse tipo de oposição e contraposição, a inclusão, elas são frequentes entre os professores. E elas acabam adiando aí os projetos de ensino especiais que são focados realmente na inserção das diferenças nas escolas. Pessoal, é nos bancos escolares que se aprende a viver entre os pares, dividir responsabilidades, repartir tarefas. Nesses ambientes, desenvolve-se a cooperação e a produção em grupo, com base nas diferenças e talentos de cada um, e na valorização da contribuição individual, para a consecução de objetivos comuns de um mesmo grupo. Então, quando você fala assim, é nos bancos escolares que se aprende a viver, que se divide responsabilidades, reparte tarefas, desenvolvem, tal. Quando você fala nos bancos escolares, você quer dizer o quê? São nas brincadeiras, nos diversos ambientes da escola, seja, quando fala bancos, né? Seja o banco do refeitório para fazer a merenda, seja no banco no parque, tá? Seja no banco ali, no caso, a cadeira, na sala de aula, você trabalhando em grupo. Então, assim, gente, é interagindo que nós vamos conseguir trabalhar essas diferenças e unir as crianças como uma só. Então você não pode ter um espaço da criança especial na escola, você não está privilegiando ele, você está aleijando ele intelectualmente, você está privando ele de viver de uma forma saudável para ele, com uma aprendizagem significativa, tá? Quando a gente fala nos bancos escolares que tudo acontece, é o que, gente? É nas atividades em grupo, é nos ambientes em grupo. Então você não pode segregar uma criança especial, certo? A interação entre colegas de turma, a aprendizagem colaborativa, a solidariedade entre alunos e entre estes e o professor, elas devem ser estimuladas, pessoal. Os professores, quando buscam obter apoio dos alunos e propõem trabalhos diversificados em grupo, eles devolvem formas de compartilhamento e difusão dos conhecimentos na sala de aula. Então, gente, trabalhar com interação, principalmente na educação infantil, trabalhar a interação com essas crianças, gente, você permite a ela que ela trabalhe a solidariedade, que ela trabalhe ali o respeito mútuo, né, que ele trabalhe a cooperação. Então é muito importante. Então, você não pode simplesmente segregar os alunos, colocar todo mundo individual, cada um faz o seu e pau no gato, né? Eu já fiz muito isso também. Pra vocês verem aí que eu não tenho vergonha de falar essas coisas, pessoal, porque para vocês verem aí que eu fui uma pessoa que me dispus a aprender, a modificar a minha metodologia, e isso não é vergonha, pelo contrário, isso é motivo de orgulho, é motivo de incentivo para que as pessoas percebam, porque se você está no erro, gente, poxa, é triste, né? Mas se você corrige aquele erro e passa a fazer o certo, não é motivo de vergonha, vergonha é aquele que insiste naquilo que é errado. Mesmo percebendo que aquilo é errado, por quê? Porque, não, por que eu vou mudar agora? Todo mundo vai dizer, bem feito, ela teve que mudar. Não, mudou porque enxergou que era necessário.
Tá? Então, não tenho vergonha de falar mesmo, né? Vim aí evoluindo, ganhando experiência de acordo com o fato que eu tinha mente aberta e aceitava as mudanças. Tá? Então, é assim que vem o conhecimento, quando você começa a aceitar mudanças. Tá? Tudo começa lá, por exemplo, quando a criança é bebê, que ele tem uma mamadeira e ele vai ter que trocar uma mamadeira pelo copinho. Quando ele tem a fralda e tem que trocar a fralda pelo piniquinho. E assim por diante. Tá? Então, quando você é aberto a mudanças, você vai adquirindo novos conhecimentos para se aperfeiçoar. Certo? Acho que essa parte do bebê aí é a melhor forma de estar explicando isso. A formação de turmas tidas como homogênea é um dos argumentos de defesa dos professores, gestores especialistas em favor da qualidade de ensino. Eu chamo isso de falsa qualidade de ensino, né? Que precisa ser refutado, ou seja, rejeitado, porque se trata de uma ilusão, gente, que compromete o ensino e exclui os alunos. Então, assim, essa formação das turmas homogêneas, gente, ou seja, assim, aquela turma ali que todo mundo é igual, que todo mundo vai bem, que na época que eu estudava tinha aquelas coisas assim, ó, a primeira série A eram os gênios, né, da escola, aí terceira, quarta série A, né? Aí vinha a B, a C, a D. Aí quando chegava na E, gente, a quarta série E, meu Deus do céu, eram aqueles alunos que realmente não aprendiam nada, então eram os mais fracos da escola. E essa classificação, homogeneizando as turmas assim, né? Os fortes, os médios, os fracos. Gente, é uma defesa que os professores, gestores, eles tinham para falar assim, ah, mas isso aqui é para garantir a qualidade de ensino, qualidade daqueles que são os bons. Agora, aqueles que são fracos, muitas vezes eles se apegam naquele que é bom para poder crescer. Eu dei um exemplo numa aula, vou falar de novo, teve um ano aí que eu tinha pouquíssimos meninos na sala e muitas meninas. Então, eu tinha as carteiras redondas. E aí eu colocava o quê? 5 meninas e um menino. Aí na outra mesa, 5 meninas e um menino. E fazia isso. Mas por quê? Porque eu queria segregar os meninos? Não, porque os meninos eram bagunceiros, eles não queriam fazer lição. E aí eu comecei a botar um menino com a mesa das meninas. Mas não para humilhar eles de forma nenhuma, para que eles se incentivassem a partir das meninas. Gente, deu muito certo. Por quê? Porque as meninas eram dedicadas, tal, e o menino estava ali na mesa e no começo ele começou a fazer de qualquer jeito. Aí quando ele percebeu que as meninas criticavam, falava, olha, seu desenho tá feio, você precisa pintar colorido, tal, e incentivando, ali, gente, os meninos começaram a melhorar. Eu tive um especial ali que as meninas até ensinavam ele, e ele ficava bravo, né, porque ele queria fazer tudo do jeito dele, e com o tempo ele começou a modificar, ele só pintava com uma cor, aí ele começou a usar diversas cores, tal, porque ele passou a querer ser igual aquelas meninas ali, que pintavam, né, tudo coloridinho, caprichado. Gente, isso deu muito legal. Aí quando chegou mais perto do final do ano, eu já conseguia reunir meninos na mesma mesa. Por quê? Porque todos ali já tinham entendido, já tinham comprometimento com o trabalho. Tá? Então quando você, por exemplo, separa, ó, agora eu vou botar só a mesa das meninas ali inteligentes, depois as meninas bagunceiras, depois os meninos que não querem saber de nada. Aí o que acontece, gente? Você às vezes pega um aluno fraco, ele no meio de um forte, de um grupo de fortes, ele vai se tornar forte também, porque ele vai olhar e ele vai falar, pô, eu quero ser igual a eles, eu quero fazer igual a eles. E ele vai lutar, 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 e ele vai alcançar. Se você bota um monte de fraco junto ali, um não vai querer aprender mais do que o outro, porque todo mundo ali já é igual mesmo, certo? Então tem que acabar com essa homogeneidade aí na educação, que é uma coisa que as pessoas defendem e dizem assim, que é para garantir a qualidade do ensino, quando na verdade não existe qualidade nenhuma, tá? Isso precisa ser rejeitado aí. Isso é uma ilusão que compromete o ensino e acaba excluindo os alunos, tá? Pessoal, nós vamos dar continuidade aí, já vamos para a sexta parte aí dessa aula, desse tema, que é bem longo, tá? Já deu aqui meia horinha, a gente continua na próxima aula, tá bom?